Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. Galera que gosta de conhecimento, porque o conhecimento transforma e liberta, participa agora no portal e aí do podcast Aula Aberta, o podcast da Universidade da Associação Comercial da Bahia, a mais antiga associação comercial das Américas e da Península Ibérica, ou seja, é uma associação que tem muita história, muita memória, muita identidade, inclusive para o empresariado baiano. E eu estou aqui ao meu lado com o meu companheiro de sempre, meu sócio, amigo, gente de primeiríssima qualidade, Adriano Câmara. Boa tarde, bom dia, boa noite, Adriano. Boa tarde, bom dia, boa noite, Ney, a todos os nossos ouvintes, telespectadores, participantes do nosso podcast. Então, a gente está hoje, segundo o Geisa, eu espero não errar, no 22º episódio dessa proposta, que é uma iniciativa da Universidade Aberta da Associação Comercial, de trazer personalidades, pessoas de referência que estabelecem bons relacionamentos, parceria com a associação comercial, para ouvir as suas histórias, contar um pouco da sua trajetória profissional e pessoal também, não é? Para que essa rede, já que nós vivemos uma sociedade em rede, para que essa rede ela cada vez mais se fortaleça, se constitua numa rede importante para a prosperidade da sociedade, como diz o Paulo Cavalcante, né? Não existe empresa próspera sem sociedade próspera, então a gente precisa da prosperidade da sociedade e da empresa. E como fazemos isso? Sabendo como é que essas histórias de êxito ou de fracasso estão acontecendo por aí, ao redor da Bahia e do Brasil. E hoje nós temos um convidado muito especial, não é, Adriano? Convidado aí que tem muito a dizer para a gente, o tempo vai ser curto, por isso eu vou correr, não vou perder muito tempo nesses prolegômenos, como diz o outro, e vamos direto ao assunto. Hoje o nosso convidado é Márcio Lima dos Santos. Márcio, que é presidente estadual da Central Única das Favelas, a CUFA Bahia, e é vice-presidente da CUFA Brasil. Ele vai dizer o que é CUFA para vocês daqui a pouquinho. Vice-presidente da CUFA Brasil, executivo social, assistente social especialista em serviço social no sistema sócio-jurídico, membro do Conselho Consultivo do Consulado dos Estados Unidos da América, entre 2022 e 2025, é brincadeira, o homem? Assistente de projetos da ONG americana Levantamos, The Center for Brazilian American Cooperation, com sede em Washington, D.C. Então, o cara é internacional, mas eu acho que é baiano da gema. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Márcio. É baiano mesmo ou é de outro lugar? Com certeza, baiano da gema, da clara e da casca. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos vocês. A satisfação estar aqui com vocês, né, dos grandes parceiros e amigos também, posso dizer isso, pela nosso propósito, né, que a gente faz muitas ações com propósito, não é só a parceria de marcas, mas de propósito, que é mais importante. Verdade. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês e estou à disposição sempre, né, tá aqui. Muito bem, muito bem. Vamos começar logo, eu vou dar o pontapé, pode ser inicial? Claro, claro. Faço a primeira e aí por aí você vai fazendo as perguntas também. Bom, a primeira pergunta é o seguinte, saber um pouco desse negócio de CUFA, Brasil, Bahia, né? Tem um famoso rapper, como é que chama? Rapper, que esteve lá na origem dessa iniciativa, mas enfim, você como vice-presidente da CUFA Brasil e presidente Bahia, né, como você considera que a CUFA, o que ela é e como ela atua para impactar positivamente do ponto de vista social as comunidades daquilo que nós chamamos de favelas no Brasil? Perfeito, você falou do rap, a gente está lembrando muito do nosso saudoso MV Bill, ele iniciou aí junto com o Celso Taide em 99, a ideia foi 98 para 99 se constituiu, mas em 98 já tinha trabalhado essa discussão da gênese da CUFA, né, Central Única das Favelas, que iniciou lá na Cidade de Deus, onde viu falar da CDD, e a ideia da CUFA foi sempre mostrar o protagonismo de moradores e moradoras de favela e não apenas aquele outro lado que sempre era mais importante para a mídia, que era mostrar a violência, a falta de saneamento básico e como o IBGE identificava esse território como aglomerados subnormais. Era esse entendimento que era dito como que era uma favela, tecnicamente para o IBGE, aglomerados subnormais. Até
O ano passado. Agora está por dentro, exatamente. É. O tempo era esse lugar onde a gente não se identifica com esse lugar, aglomerados subnormais, e ninguém gostaria de ser esse lugar, aglomerados subnormais. A partir de um projeto entre a Central Única das Favelas e o Ministério do Planejamento, a gente fez uma parceria com o BGE e lugares que não eram mapeados no censo, e as pessoas não se viam no resultado do censo. Aí, um projeto chamado Favela no Mapa, onde recenseadores, junto com lideranças da CUFA, começaram a adentrar esse território e, de fato, identificar quantos somos e quem somos nesse território. E aí saiu o dado aí da favela, né? E a Bahia, temos aqui as duas maiores favelas entre o top 20 maiores do Brasil, que é Pernambués, as pessoas lá no sul, Pernambués é uma favela, é uma favela. E ser favela não é ser miserável, coitadinho, não é marginalizado, não. E Beruta Rio do Neves também faz parte desse ranking aí, das duas favelas da Bahia, que faz parte desse ranking nacional das maiores do Brasil. E a gente Top tem 10? top 20. E Top Sol 20. Nascente, em Brasília, Brasília tem favela em Brasília também, do ranking das maiores favelas do Top Brasil. 1, quem é? Top 1 ficou a Rocinha, de novo, a Rocinha da Top 1, Rocinha. só o Top 1. E a Sol Nascente está entre as top 5 também aí, das maiores do Brasil. Paraisópolis, São Paulo. Paraisópolis está a maior também de São Paulo. A Paraisópolis, Heliópolis é a segunda maior favela. Então a gente somos 17 milhões de pessoas que moram em favela no Brasil. Se fosse um estado, juntasse todos, seríamos o quarto maior em população. Em economia, seríamos o sexto maior estado, passando até de países da América Latina, economia, que movimentamos a economia de 300 bilhões por ano também em 300 consumo. mi- Bilhões por ano 300 de movimentação econômica. Por isso que a favela hoje bebe marcas de cerveja, que você for na favela, tá lá rolando marcas. A gente consome muito. Então, esse olhar que algumas empresas começaram a ter pela favela foi a partir dos dados de consumo e economia. Perfeito. Adriano? Eu queria aprofundar um pouco essa questão do aglomerado subnormal, que era o conceito, inclusive com algumas características, tinha que ter no mínimo 51 domicílios e sempre características negativas, como, por exemplo, a precariedade no serviço público e etc. E como o termo favela, me corrija se eu estiver errado, saiu de uma conotação pejorativa para uma marca, e uma marca forte. E o papel da CUFA nesse processo. Parece, fazendo um paralelo, talvez, não mais adequado, mas quem é da década de 70 como eu, lembra das sandálias havaianas, que eram aquelas que Sim. não tinham cheiro, não soltava tira, e se tornou um artigo de luxo, né? Brasileiro, uma marca de exportação fortíssima no mundo inteiro. Então, faça um pouco desse paralelo, Márcio, do papel da CUFA de transformar algo com uma conotação fortemente preconceituosa em algo que gera esses números astronômicos que foram postos por você. Perfeito. E é muito bom a gente fazer esse recorte na Bahia, onde eu vejo onde gera mais preconceito. Inclusive, o nome favela, a nomenclatura favela é nosso, da Bahia. Ela veio da Guerra de Canudos. Isso. Então, porque existe uma planta lá chamada faveleira, ela é espinhosa, ela cresce mais de 12 metros de altura. E na Guerra de Canudos, os soldados eles vieram para essa guerra e ao final da guerra voltaram para receber o soldo, que chama no exército, no militar chama de soldo, que é a indenização, o salário pós-guerra. E ficaram no Morro da Providência lá esperando esse recurso que nunca chegaram. Eu acho que até hoje não vejo notícia desse recurso que eles receberam ou não. E eles viram lá as plantinhas, uma dificuldade no Morro da Providência, que lembraram do Morro da Favela, da faveleira aqui da Bahia, e batizaram o Morro da Providência como favela. Então foram soldados combatentes da guerra que batizaram o Morro da Providência como favela, e não os marginais, não as pessoas que ali moravam. Como algumas pessoas podem até pensar que favela, o nome favela foi dado para as pessoas que moravam lá, os marginais, o que muitos dizem, né? As pessoas marginalizadas. Não, foram soldados na época da pós-guerra, do Canudos, que batizou o Morro da Providência. Em 1910, se eu não me engano, um oficial na época, ele viu que estava o pessoal fazendo protesto lá, ia fazer uma limpa, ele escreveu na favela. Então, o primeiro documento oficial foi em 1910,
que eles iam fazer intervenção lá para controlar aquele tumulto que os soldados estavam fazendo o protesto para receber a indenização. E a partir dali, eu vejo que muito o Sul, o Sudeste se apropriou muito do nome favela. Turismo de base comunitária na Rocinha, a favela da Rocinha hoje, um barraco lá na Rocinha, há pouco tempo era 300 mil reais um barraco pequeno na Rocinha, não tem mais terreno, tinha as pedras para comprar, apenas pedra para construir o barraco na Rocinha. E o turismo de base comunitária ela é muito forte, então o movimento da economia da Rocinha é muito, muito potente e se apropriaram muito bem disso. A favela de Heliópolis em São Paulo, ela movimenta também a economia muito grande. Eu costumo ir muito em Heliópolis, Paraisópolis. Teve novela quando eu em Paraisópolis, lá de Paraisópolis, que mostrou muito essa rotina da favela. E aí, quando a gente vem aqui fazer a Costa Bahia, a gente ainda sente esse estigma muito forte da favela. E aí se baseia, exemplo, quem é da década de 70 que você falou, lembra da favela das Malvinas. Sim. Que é ali na Paralela, que hoje bairro chama da Bairro da Paz. Paz. Que de bairro não tem nada, é favela. Então botou Bairro da Paz para tirar o nome Favela das Malvinas. Então quem é daquela época sabe que as pessoas que lutaram para permanecer naquele território da exploração imobiliária, quando se constitui aquele lugar que tinha muito barraco de madeira, falta de saneamento básico, hoje tem um posto de saúde, tem escola, tem supermercado, rede grande de supermercado da Bairro da Paz, farmácias, então acesso a vários serviços ali, mas não deixei de ser uma favela pela sua gênese, sua origem do território. E quem morava ali no início, década de 80, 90, quando ia buscar emprego em algum local, tinha que burlar o endereço, botar Itapuã, botar Paralela, senão não era contratado pela questão do preconceito. Sim. A gente tem também uma realidade parecida com o complexo de favela do Leste Amaralina. Tinha que botar que morava em Amaralina, não no Nordeste, nem na Vale das Pedrinhas, porque as empresas não queriam essas pessoas trabalhar lá. Então, o nome favela aqui sempre foi usado muito pejorativo, como favelado. E as pessoas batizavam a favela como comunidade, como gueto, como periferia. E são coisas totalmente diferentes. A favela é esse lugar. Favelado é assim como um esfarrapado, né? Isso. Um farrapo, Então, as né? pessoas nunca queriam ser essa pessoa. Virou até um jargão, né? Tem um humorista baiano, Sim. esqueci o nome dele, que ele, numa novela, ele fazia, quando queria se referir, ele fazia favelado e Isso, tal. é Virou, muito forte. uma coisa assim meio... Então as pessoas nunca queriam ver esse lugar. Preconceito Aí o que hostil, acontece? A pessoa queria ver morar na comunidade, mora na comunidade, na periferia. O que é comunidade? Comunidade religiosa, comunidade indígena, comunidade ribeirinha. São comunidades. Tudo que a gente está aqui na CB aqui é uma comunidade. Então, que a gente vive no mesmo ambiente, com coisas em comuns, é uma comunidade. E o que a periferia, só dar um exemplo, que eu adotei para dar esse exemplo também, a gente tem um computador que tem um monitor, a gente fala, veja o monitor como o centro da cidade. E o teclado e o mouse são os periféricos do computador. E o que é periferia é o que está distante do centro. É os periféricos. Então, isso é muito didático de falar, explicar o que é periferia. Agora, a favela também está no centro. A gente tem a Gamboa aqui do lado, está no centro. A gente tem o Calabar, está no lugar, sabe, que dentro tem 5 mil habitantes do Calabar ali. É uma favela extremamente estratégica. Que comprar, alugar casa no Calabar não é barato. A gente falou agora do Pernambués, alugar, comprar e consumir em Pernambués está equiparando a Pituba. Então, são dados de notícias também. Eu fui lá em Pernambués recentemente, eu vi que é uma realidade. Então, morar em Pernambués estrategicamente, a logística facilita para quem mora em Pernambués. Então, comprar em Pernambués, consumir em Pernambués está parecido com o bairro em Ondina. Então, está disputando com Pituba diretamente a questão do poder aquisitivo das pessoas que moram em Pernambués hoje. E Pernambués é gigantesco, grande demais. E a gente vê essa transformação. E aí, quando a gente coloca no programa de jornal meio-dia, aí tem um determinado apresentador, fica ali falando da favela como se fosse o lugar. Mas 99% são pessoas de bem. Se 99% pessoas de bem, não teria audiência para falar de que coisa ruim, porque 1% não vai fazer diferença. E aí você vai estar falando mal da favela, falando que 99% pessoas são pessoas de bem. Por que não falar das coisas boas, então? Se 99% são coisas boas, de bem, a gente tem mais audiência, fala coisa boa. Mas quando fala de uma violência que a favela sofreu, que a favela não é violenta, ela é violentada, ela sofre violências, e diversos segmentos, desde o preconceito, como as ações que acontecem nesse território, e aí acontece que uma coisa boa dentro da comunidade da favela vira comunidade. Exemplo, está tendo ação de saúde na comunidade de Águas Claras. Mataram o traficante na favela de Águas Claras. Tudo que é ruim, pejorativo, é favela. Tudo que é bom vira comunidade. Interessante. Então aí fica aquele estigma de carregar que a favela é isso. Mas está virando a chave. Também não pode virar moda, não. Boneco, bota favela, sou favela, o cara bota marca.
E aí, para ganhar dinheiro, a gente usa o nome favela, mas para fazer aquela economia circular no território, a gente não faz isso. Uhum. E aí a favela começa a virar moda. Não pode virar moda. Tem que entender o que é o território, tem que investir no território e fazer com que o favelado, e como a CUFA faz, junto com as pessoas da favela, transformar a vida daquelas pessoas que tem que ter a opção de querer sair ou não. Não é romantizar a favela também, né? A favela tem seus problemas, sim. Claro. Mas a favela também é singular. A favela da Gamboa é uma, a de Águas Claras é outra. Águas Claras faz parte de Cajazeiras. Cajazeiras não é uma favela, é o maior conjunto habitacional da América Latina que tem favela. Tá. Coisa diferente tá falando aqui. Então, classificar que é tudo favela, não. Existe o bairro, existe a região. Brotas tem favela, a Baixa do Tubo, temos a favela do Baixão, Luiz Anselmo. Então, tem favelas nos bairros, Muito bom. que é coisas totalmente diferentes. Temos Campina de Pirajá, que é uma região que tem favela na Goró, a Baixa do Camurugipe, que faz parte de São Caetano, a Gomé, uma favela em São O Caetano. bairro da O Vitória bairro da Vitória tem favela. favela. O Ixiepe tem favela. Então, a Boca do Rio tem a Baixa Fria, que é a favela. Então, que o comércio é muito forte, inclusive vamos estar esse mês lá fazendo ações. Então, a gente tem que entender o que é favela, o que é periferia, o que é comunidade. E é muito singular, uma não é igual à outra. Tem uma identidade muito forte. Exatamente. E isso tem que ser, né, Valorizado, respeitado, investido. Isso. A gente vai pegar um programa aqui e unificar que a favela da Gamboa é a mesma favela que tão próxima do Calabar. O Alto das Pombas é diferente do Calabar. O Alto Sim. das Pombas está no alto, o Calabar está embaixo. Nas chuvas, o Alto da Pomba tem menos problema do que o Calabar. O Calabar alagou. O Calabar, a parte de baixo. E o Alto das Pombas está no alto. Teve problema, mas está mais ao alto, no centro, parte de cima da situação. Então, você vai na Baixa do Camurugipe. E tem identidades distintas. Exatamente. Né? Quem é Alto das Pombas é Alto das Pombas. Calabar é Calabar. Exatamente. E ainda tem o Camarão, que vai sair num dia. Exatamente. O Camarão. Então, tem o Calabar, Camarão, são próximas, mas cada um tem sua identidade. Quem é do Camarão é o Camarão. Roça da Sabina, Sim. que é outra também próxima. Ali próximo do shopping. Isso. Então, cada um tem sua identidade, tem seu pertencimento. A gente tem que reconhecer e valorizar. E tem que ter projeto específico para cada território específico. Eu quero dar sequência a essa pergunta, que você já respondeu, inclusive, parcialmente, né, do como que a CUFA atua para transformar esse conceito estigmatizado, muitas vezes, né, abordado de forma pejorativa, para uma marca que não é uma moda, mas é um elemento de desenvolvimento sócio-humano naquele território. Né? Tem uma experiência recente nossa, não exatamente da UniACB, mas da Fundação Paulo Cavalcante e do Movimento Via Cidadã, que foi um fórum de educação popular que nós realizamos no Beiru, Tancredo Neves. Né? E agora, com a nossa participação, em particular a minha, eu fiz uma proposição de nós transformarmos esse fórum também num observatório educacional. Né? Não um observatório meramente voltado a acompanhamento de indicadores das escolas formais, mas de uma experiência educacional mais abrangente que represente objetivamente uma transformação da vida daquela comunidade, daquele bairro. Né? E aí eu pergunto assim, tem aí essa iniciativa, um fórum de educação, uma ação de observatório que vai unir a academia com as escolas, as representações de cultura e arte desses lugares. A maioria desses espaços e dessas comunidades ou favelas, como se deseja chamar, são territórios muito marcados por uma identidade própria e com uma forte pressão cultural. Em regra, eu nasci muito próximo das Palafitas, na Ribeira, Sim. que é um outro espaço, né? Tem uma história bacana. Considerado também Massaranduba, Mangueira, aquela região toda ali. Eu morei. Aglomerado subnormal. Subnormal. Que é em né? cima da água da Marenda. Em cima da água, que depois foi dragado, inclusive com um certo crime ambiental, e que gerou outras favelas. Né? E que não se fala muito sobre isso, né? Que é importante também, essa época aí. Isso. Eu participei muito desse movimento na década de 80. Uma delas foi uma luta que nós, digamos assim, disputamos por terra na Ribeira,
que se transformou na invasão, assim era chamada à época, Invasão, década de né? 80, a invasão cardeal Dom Avelar Brandão Vilela, Sim, que daí foi para Fazenda Coutos, que se tornou Fazenda Coutos 4, sim. né? Aquela cidade que é hoje começou lá na Ribeira, numa luta ali atrás daquelas ruas laterais a Domingos Rabelo. Então, assim, a pergunta é essa, assim, como que um projeto como esse que está sendo iniciado no bairro Tancredo Neves, Beiru e tal, que é uma favela, você colocou aí no top É, top 20, 20. top 20, como que a CUFA ainda aborda esses territórios, como é que ela se relaciona, tece as relações, não é? Emancipa essas pessoas de maneira bem assim, entendeu? Concreta, né? Você falou uma coisa importante, né? Você falou primeiro sobre a Cidade Baixa, Isso. Península Itapajipe. Você contou a sua gênese de sua formação. O Caminho de Areia era o único lugar que tinha terra, no Caminho de Areia. Sim. E aí vamos para a década de 70, que na época dessa transformação ali, tinha uma empresa chamada Mesa. Não sou da década de 70, sou de 80, a Mesa. Eu conheci E aí foi bastante. aterrado aquele espaço ali. Uhum. E aí tinha as palafitas, né? Até na década de 90 as palafitas ainda tinha Isso, palafitas. isso, Que radicou já nos anos 2000. isso. E acontece, quando a CUFA ela vem para Bahia, ela foi para ali. Ah, é? Ela foi para ali, esse Interessante. território. E aí eu conheci a CUFA na época de 2006. Ali tinha a CUFA Alagados, 2006. Eu não sabia disso. Atrás da Paróquia São Jorge, aí tinha a CUFA Alagados. E eu conheci ali a CUFA, mas não sabia muito o que era a CUFA, fiquei muito observando. A MVBio estava vindo muito em Salvador, visitando alguns espaços. Porque você é de lá também? Eu sou de São Caetano, São Caetano. mas eu atuei 15 anos nesse território. Nessa região. Eu trabalhei na Unesco, em São Caetano, durante 3 anos. Depois eu fui para os Alagados atuar com arte e educação. Mas naquela região De Massaranduba. Regis Pacheco, Não, Uruguai, fui não. para Jardim Cruzeiro, Jardim que Cruzeiro. aí eu fazia A paróquia ali do São Jorge, atrás da Paróquia São Jorge. Eu fazia o que ali? Eu Padre fazia acompanhamento Padre Clóvis. Clóvis. Eu fazia um acompanhamento das Famoso Padre escolas, Clóvis. fazia acompanhamento dos meninos nas escolas. E meu trabalho sempre foi voltado à redução da violência no território, à permanência do jovem em escola e a emancipação cidadã, de todas as formas, seja ela por vias da arte e educação, do primeiro emprego ou do empreendedorismo. Sempre trabalhei com isso na minha vida toda, sempre colocar essa juventude nesse lugar de empresário, de dono do seu próprio negócio. E aí o que aconteceu lá nessa região? Percebemos na década de 80, eu não estava lá, mas eu procurei mergulhar na comunidade. A CUFA faz muito isso. A gente está lá não para salvar as pessoas, a gente está lá para pegar aquela mulher, aquela liderança, aquela pessoa, ativar ela a ser transformadora da própria história de vida dela. Porque ela já é uma liderança. Só que muita gente não se coloca nesse lugar de líder, que sempre foi subalterno a fazer pelos outros. Uhum. Quando a gente entra, a gente ativa essa chave na pessoa de transformar a própria vida dela e de quem está em volta. E aí na pandemia a culpa ficou muito forte. E aí eu fiz o quê? Eu fui para lá para a Cidade Baixa, o galpão que era o celeiro, a casa de show, a gente pediu emprestado para receber as doações. De Margarete. Não, o celeiro fica ali na Massaranduba, na Rua Lopes Trovão. Sei onde é Lopes Trovão. Então a gente foi na Lopes Trovão ali, era uma casa de show que estava desativada na pandemia, a gente utilizou ali e foram carretas e muitas carretas de doações. A gente começou a pegar lideranças ali daquele território, dei prioridade a quem vinha dessa história da década de 70 que foram vulneráveis e tal. Primeiro foi Cidade Baixa toda e subúrbio ferroviário de Salvador. A prioridade nossa foi esses 2 lugares, Cara. pela sua gênese. Porque onde ia mais sofrer, e foi mais sofrido, a gente alimentou primeiro 5 mil cesta básica para esses 2 territórios. Matar logo a fome dessas pessoas. Botijão de gás, cartão alimentação, a gente atua ali. E depois a gente foi avançando para outras partes até chegar em 160 municípios do estado da Bahia. Então, muito fazendo com quem estava no território. Eu não fui lá salvar ninguém, como eu falei. A gente foi lá ser mais um braço para a transformação junto com as pessoas que estavam ali. Porque a gente fez novas lideranças naquele território. Eu vou embora. Quem vai ficar lá? Então, se eu fosse lá salvar alguém, saísse e deixava lá. Perfeito. Então, a gente foi lá ativar, preparar. A CUFA fez uma estratégia de comunicação específica para a favela. Como é que ficar em casa na favela se o motorista do serviço público é da favela, se o cara que vai limpar o hospital é da favela, a mulher é da favela, como é que vai ficar em casa? Então, como é que se ficar em casa para quem mora na favela? A técnica de enfermagem mora na favela. O policial militar também que tinha que estar na rua, muitos moram na favela até hoje. Então, a gente tem que fazer uma comunicação específica com essas pessoas. Então, nunca tirando a identidade daquelas pessoas, mas construindo juntos possibilidades de transformação. E aí a gente começou a ganhar capilaridade.
respeitando o território. A pessoa, mas como é que a CUFA entra em qualquer favela? Qual a relação da CUFA com o tráfico? Respeito. Porque na fila da alimentação, quem estava ali era a namorada do cara, era a mãe, era a avó, os caras, pô, a CUFA tá ajudando a minha mãe e tal, eu não quero nada a ver com a CUFA não entra em nada nossa, a gente também não entra nada da CUFA. A gente atua em qualquer favela, qualquer território, porque muito respeito, e somos muito respeitados por isso. Que na época da doação, a gente ajudou as pessoas que estavam ali, e pessoas são pessoas. Quem estava na fila para receber a doação, a gente classificou só mulheres, mães da favela, então sempre tinha mãe de alguém, a mulher, a namorada de alguém, então se a gente alimentou essas pessoas que estavam ali, a gente sabe que a gente não foi lá tirar nada de ninguém, a gente foi só fortalecer o território. Então a gente nunca teve problema numa favela com relação a tráfico, a questão da intervenção policial, que a gente tem campanha com a Polícia Militar também de Natal, com a emissora de TV. A gente tem problema nenhum, zero problema, porque a gente sempre vai fazer com as pessoas que estão ali, não para, com. E isso foi fortalecer a marca CUFA aqui também, porque a gente não foi fazer para as pessoas, e sim com elas. Muitas instituições elas se formam, se criam, achando que vai salvar vidas, vai salvar as pessoas. E aí veste a camisa de herói, bota a foto do cara, o líder. Não, a gente vai fazer com as pessoas. Não para, é com elas. E elas vão identificar, Márcio, minha vizinha ali está precisando, vamos lá juntos. E a gente vai, eu mobilizo as empresas junto com o Celso, com o Zezé, com o Kaline, e as lideranças vão estar fazendo as entregas na ponta. Isso aconteceu na chuva de Porto Seguro, passei 2 meses em Porto Seguro, direto lá, atuando nas chuvas, identifiquei quem eram as lideranças indígenas de Porto Seguro, quem era o cacique do Conselho Indígena, então a gente começou a fazer ações com os povos tradicionais ali, mas não era eu que estava entregando, era a liderança que a gente levantou indígena que ia entregar para o seu povo. Pataxó, Tupinambá, a gente identificava as lideranças, preparava elas a fazer entrega, como prestar conta, como fazer a entrega de forma correta. Fui para Roraima na questão Yanomami, passei 2 meses em Roraima, já tinha CUFA lá. Fui lá preparar e ajudar a minha equipe que estava lá a lidar com a logística de doações, que o fluxo era muito grande. Então, passei 2 meses em Roraima também, entregamos um hospital recentemente, primeiro hospital, a que foi arrecadou 13 milhões de reais, a gente fez uma parceria com a Target e o Ministério da Saúde, e entregamos o primeiro hospital dentro da Floresta Amazônica do Brasil. Acho que no mundo, eu vi o hospital da Floresta Amazônica, a gente entregou um hospital com mais de 100 leitos para indígenas, reduziu a questão da mortalidade lá também, que é muito indígena. alta, né? E sofreu aquele problema da malária, né? Que foi Isso, grave. estive lá, estava lá, passei 2 meses lá, dentro da Floresta Amazônica com eles lá, aprendendo as tecnologias ancestrais e dialogando com as tecnologias convencionais, que a gente tem que respeitar. O pessoal doava muita coisa para os indígenas que eles não consumiam. Então a gente tinha que ter muita tapioca, uma dieta específica para a comunidade Yanomami, porque até os povos tradicionais, eles são diferentes nas suas regiões. Sim. O que o Yanomami come não é o mesmo que o Tupinambá, que o Pataxó come, são coisas diferentes. Então a gente teve que entender e discutir junto com a FUNAI, com o governador de Roraima, com o prefeito de Boa Vista, com os grupos. Então foi um diálogo meio cansativo, mas muito eficiente. A gente era sempre ponte de sentar em mesas, onde eles não sentavam, a gente conseguiu fazer com que todos eles sentassem. E na inauguração tinha lá representantes de todos os segmentos para a inauguração do hospital. Tá? Foi isso. Ela entra com muito respeito e fortalecendo a identidade do povo local e emancipando junto com as pessoas. Muito bom. Esse é o 22º episódio da aula aberta do podcast da UniACB, e ele está aqui ó, no YouTube, no portal IAI. Então chega no YouTube, procura lá o portal IAI, com uma interrogaçãozinha, vai lá, se inscreve, deixa seu like nesse bate-papo saboroso do dia de hoje, né? E ao mesmo tempo compartilha, convida seus amigos para ir aumentando também a presença orgânica de novos seguidores e membros. Adriano? Eu tenho 2 questões assim que são distantes, uma mais direcionada à favela, de forma específica. Um dos grandes problemas que se tem, principalmente numa cidade acidentada como Salvador, né, é a micromobilidade, a mobilidade, que numa favela é ainda mais difícil. São ruas estreitas, muita escadaria nos mais diversos pontos, né? E como é que a CUFA participa de forma ativa junto às diversas secretarias, trabalhando essa questão da infraestrutura no ambiente de favela, né? Como é que se dá isso? Como é que
forma-se lideranças para que elas possam, de forma ativa, dizer e reivindicar as suas necessidades. Esse é um ponto. Eu acho que eu já vou fazer a segunda pergunta e você já responde também, né? Eu imagino que a CUFA, um dos maiores desafios que ela tenha, né, seja estar blindada, né, para os diversos assédios que vocês historicamente devem passar, né? Seja por partido político, seja por outros movimentos sociais, seja por interesses econômicos mais diversos, seja por igrejas, né? Como é que vocês, enquanto liderança, né, se preparam, né, e trabalham essa questão dessa blindagem para que, né, essas questões não afetem ou criem algum tipo de situação que possa trazer problemas futuros para vocês em termos de propósito, né, do que vocês, nós, né, possamos identificar como algo que perpetue essa marca forte, né, essa questão. Perfeita pergunta. A questão da formação das novas Ficou lideranças. claro? Eu acho que eu me perdi um pouquinho no final. Não, ficou bom. A formação das novas lideranças se dá a partir daquele primeiro momento que eu falei. Existem pessoas que têm a veia de líder, Sim, principalmente as mulheres, a maioria da CUFA aqui na Bahia são mulheres. Elas já são lideranças, porém ela não conseguia ter espaço para exercer o papel de liderança. Águas Claras, a gente tem uma relação com as mulheres arretadas da favela, sim, são mais de 50 mulheres líderes. sim. E elas participam ativamente dessas discussões. Hoje eu estava com um grupo de mulheres de Águas Claras e com 2 pessoas da França, visitando a região dali de Águas Claras. E aí as mulheres falaram assim: ó, Aliás, a CUFA hoje é internacional, né? estamos em 70 países agora, Oh, 72 países. parabéns. E aí as mulheres falaram assim: ó, vem aqui conhecer como é que ficou a dinâmica do acesso de Águas Claras para a rodoviária de Salvador, nova rodoviária de Salvador. Então, eu dei 2 passos para trás, a própria moradora, a liderança da CUFA, estava apresentando para Ruth e Rama, que é da CUFA da França, como é essa mobilidade, essa questão da mobilidade que é tão importante. A acessibilidade, por exemplo, você sai de Águas Claras, do Condor, que é a favela de Águas Claras, então, já está colado na passarela que já vai dar no metrô, Sim, no VLT embaixo sim. e na rodoviária. Isso é questão de menos de 3 minutos. Sai da favela menos de 3 minutos. Eu acho que quando eu visitei com o olhar de quem mora, porque eu sempre estou em Águas Claras, mas com o olhar de uma pessoa que visita Águas Claras. Mas hoje eu almocei, fiquei o dia todo em Águas Claras participando desse encontro com as mulheres, e elas me mostrando o olhar delas, a partir do olhar delas, como é que funcionou. Ela saindo, aqui já estamos na rodoviária, aqui o que era 1 hora para chegar no centro, agora é 20 minutos. Começou a falar a partir dela. Então, a primeira pergunta responde aí. Quando a gente formou essas mulheres com novas lideranças, que elas eram beneficiárias primeiro, depois viraram lideranças. A doação acabou, mas a liderança continua. Perfeito. A participação cidadã dela continua. Porque na discussão da rodoviária, na discussão de diversas coisas, ela participou, porque ela tinha tudo bem organizado e falando para a gente, explicando como ficou. Eu sabia mais ou menos o que era, mas a partir do olhar dela eu tive uma outra visão, porque eu sempre estou falando com as pessoas, o pessoal fala muito de integração, integração. Só que você falou uma coisa interessante da questão da geografia da favela. Acho que para mim, quem conhece Periperi e Nova Escada. Constituinte, Escada, são lugares diferentes. Periperi e Nova Constituinte era um lugar só. Constituinte era uma rua de Periperi. Hoje é um bairro, Nova Constituinte. Sim. Era um quilombo, a Constituinte. E quem mora na Constituinte passa um ônibus amarelinho na veia do Constituinte para levar até um determinado lugar para pegar o ônibus para deslocar. Isso era passar em todas as favelas. Eu admiro quando passa esse ônibus amarelinho, que teve uma época que tinha muito amarelinho dentro das favelas. E aí hoje eu não estou vendo com muita frequência, não sei porque eu estou em territórios diferentes, mas Constituinte ainda vejo. Eu acho que a melhor forma de integração, que fala de integração, é integrar a gente, principalmente que está nesse lugar mais acidentado geograficamente, com um ônibus menor, e levar para um local
onde dessa conexão com Outros meios, né? Já Isso. se fala em teleférico. teleféricos, que eu ouvi também tem uma discussão, né, que pode ter um teleférico no subúrbio, não sei como é que tá isso, mas eu ouvi falar também de um teleférico no subúrbio ferroviário de Salvador. A gente explorar a Baía dos Santos também, porque eu vi que teve projeto no passado, que era para ser uma lancha do comércio, passar o A Lobato Via e tal. Náutica. E isso, pô, achei bacana, eu fiquei, e não vi isso ainda, não sei com que pé tá isso também. É muito devagar. Mas era uma coisa muito importante, porque além de conectar essas pessoas de outra forma, e o turismo também náutico ia potencializar, a gente tem que explorar mais nossa Baía dos Santos no sentido de renda e economia, a economia do mar tem que ser dito também. Isso. Como é. Por não só a pesca, mas a gastronomia, essa coisa também que a gente tem. E eu acho que a partir da liderança aí e a participação, hoje eu faço parte também de algumas reuniões na CEPLAN do Estado, discutindo PDI também, eu estou lá com as pessoas lá discutindo, mas eu lembro que eu estava fazendo parte lá dos Alagados, na discussão do PDDU da prefeitura, também participei, mas não só eu que participo, outras pessoas participam também. Eu vi que teve uma reunião, quando a gente fez uma conferência com marisqueiras e pescadores e pescadoras da Baía dos Santos, lá no espaço do Ribeira, a gente levou as lideranças desses lugares. E aí apresentamos a Duda, que é a secretária do Mar, do município, apresentamos a CEPROME, que é a Angela Guimarães, para essas pessoas, apresentamos. E elas divulgaram a agenda delas. E aí eu tô vendo um líder que estava antes, que não sabia quem era a Duda, da Secretaria do Mar, lá no subúrbio, numa agenda, que ela atendeu uma demanda de uma liderança, foi visitar um espaço, a liderança estava lá, acompanhando e participando da agenda da política pública. É esse que é a papel da CUFA. Motivar, incentivar ou ativar a liderança, a sua participação cidadã dentro do processo. Porque não adianta somente você votar no prefeito, no governador, no presidente, se você não acompanha a execução e a efetivação da política pública no território. Se a gente não participa, a gente não pode se posicionar. A gente tem que participar, ver se aquilo que está no plano de governo está realmente claro e está acontecendo no meu território. O CRAS, o CREAS, Conselho Tutelar, Prefeitura Bairro, a Secretaria do Estado, o Ministério. Tem ministérios que funcionam aqui em Salvador, a gente sabe disso. Tem órgão do Ministério aqui, do Governo Federal. Tem órgão do Governo Federal em Salvador. O que é o papel da Receita Federal, que é a nossa parceira também, tem a Receita Cidadã, onde materiais são apreendidos, que iam ser incinerados e vai para a comunidade. Isso foi muito positivo quando a delegada está lá, entendeu? Lá do Ana, Sandra. Então ela está fazendo uma revolução na Receita Federal. A Receita Cidadã CUFA entra como ponte. O que ia ser incinerado volta para a comunidade como benefício. Isso é muito bom, a gente conectar essas pessoas e a essas ações efetivamente e mostrar para a cidade que é possível a gente transformar participando. E a blindagem, Márcio? Como é que foi? A blindagem, isso, muito interessante também. Eu já não sou assediado, porque Já foi. na CUFA não, antes da CUFA até que sim, porque a CUFA sempre deixou bem claro, porque a gente, exemplo, o governo federal, a gente tem O relação, que você vai falar agora é uma receita para muita gente. sim, Muita instituição com bons propósitos ficam no caminho sim, porque se rendem né? E hoje você tem uma instituição forte de exportação, 70 e poucos países, né? Então isso é um case, Acabou isso de é lançar para hoje ser, da CUFA do Paquistão. Temos CUFA em Burkina Faso. Então, lugares que pouco se fala, entendeu? exatamente. Não é só França, Portugal. Então, temos CUFA Então, locais. isso é uma receita né, de uma ação, né, de social. Mas muito mesmo forte. nome? CUFA, Central de Central Favelas. de Favela. Então, assim, você falou uma coisa da habilidade. Quando eu falei aqui sobre aglomerados subnormais, a gente transformou o nome em favela, foi uma parceria com o governo federal, com o IBGE, com o Ministério do Planejamento. Quando eu fiz a primeira edição da Expo Favela de 2023, a gente recebeu um apoio muito forte do governo do estado. Sim. Muito forte. 2025 agora, a gente recebeu um apoio muito forte da Prefeitura Municipal de Salvador. O governo do estado não deixou de participar. Sim. O governo federal participou também com o Banco do Nordeste. Então eu sempre estou, quando eu vejo o prefeito de Salvador, estou em encontros com ele. Estou com o governador, estou em encontros com ele. Estou em Brasília, estou em encontros com os ministros, com o presidente da República. Então a gente discute muitas ações. Então as pessoas já começam a ver que nós somos apartidário. Começa a entender que somos apartidário. Se um deputado federal ele aloca emenda para uma ação, um projeto da CUFA, a gente vai agradecer o deputado federal pela emenda. Mas a gente não participa do processo eleitoral. A gente não participa. E quando a nossa liderança quer participar, ele agradece pelo período que ficou na CUFA e vai seguir o caminho dele. Geralmente é assim.
Porque assim, a gente vai falando para as pessoas, para a liderança, vocês têm um papel muito importante dentro do território de vocês. Vocês são o espelho para muita gente, vocês são a voz de muita gente, mas tomem cuidado para não ficar no bolso de ninguém. E muitas lideranças, para sobreviver, acabam se metendo a isso. Para sobreviver. Porque tem. É um ambiente de escassez, muitas Isso, e as pessoas, com questão da limitação econômica, começam a se render os assédios que você citou aí. Mas na CUFA, isso a gente tem um código de ética. Se você quer seguir, se o Márcio quiser amanhã ser um candidato ou pré-candidato, eu vou agradecer a Celso por ter a oportunidade na CUFA e vou seguir minha carreira política, mas também não volto mais para a CUFA. Entendeu? Porque a política partidária é uma coisa, e a Central Única das Favelas é uma rede, onde tem pessoas que acreditam na direita, na esquerda, no centro e nada. Que a religião também é plural, então na CUFA a gente está lidando com o mundo, não é somente com um pensamento de uma única pessoa. Então, para estar na CUFA, a gente tem que entender e respeitar todo mundo, e tem que dialogar com o poder público para a efetivação do que ele se comprometeu com a favela. E formar as pessoas para que também façam essa mesma cobrança. Imagine se eu sou fechado, ou que se alguém da liderança é fechado com um partido ou com alguém, como é que ele vai ter peito para cobrar aquilo ou para exigir alguma coisa? Não vai. Ele vai ter que defender o pirão dele, porque ele está recebendo por aquilo. Perfeito. Ou atenuar o sofrimento. Não, vai fazer, está fazendo. Não. Então, quando a gente faz a Expo Favela, que é um dos projetos, a gente traz a prefeitura, traz o governo do estado, o governo federal, é porque eles têm que assumir o compromisso com aquele território, com aquela política pública. A gente leva crédito, a gente leva aos seminários, as palestras, a formação, e a participação deles é muito importante. Você falou de Coutos, que eu queria voltar um pouquinho, e falou daquela região. Fazenda Coutos. Fazenda Coutos. Eu lembro que no período da invasão, que se falava invasão das Malvinas, que é o bairro da Paz, aí eu visitando o subúrbio ferroviário de Salvador, alguém falou, eu vim das Malvinas. Aí eu falei, vim da Malvina? Como assim? Uma senhora contando a história. Aí contou que nessa época da exploração imobiliária, da ocupação, algumas pessoas foram retiradas de lá ainda. E foi para Vista Alegre. Uhum. Então tirou as pessoas do bairro da Paz, que é uma distância enorme, e colocou no subúrbio ferroviário. E assim, falando de outro território também, e tipo assim, colocou as pessoas lá, jogou as pessoas lá. Assim, jogou. Porque nessa época, acho que ali só era mato. Perfeito. Só era mato, então... Como a Boca do Rio também. Eu falei, nossa, como é que tirou totalmente a vida da pessoa, mudou totalmente. Aí tem muita gente que tá lá. Calhas Neto, tinha invasão. É isso. Sei o que do tubo. Era, esqueci o nome. Aquilo ali tudo era uma invasão, onde estão os prédios de classe. E levava o nome de onde estava. Então era expulso da Pituba, e aí tinha, me parece, uma comunidade da Pituba na Boca do Rio. Né? Aí, ó, tá vendo? Né? A identidade, né? A identidade das pessoas. Para a gente fechar esse papo, um papo bacana, eu queria, inclusive, lhe convidar para que a gente, numa outra oportunidade, pudesse continuar conversando, porque assim a gente precisa explorar um pouco mais essa experiência riquíssima que vocês trazem, né? E eu me vejo muito nessa experiência, porque tem uma história de vida comunitária longa também, mas ela relacionada com esse ambiente da associação comercial, com as parcerias, com o empresariado, com a possibilidade de uma relação com uma universidade que tem um propósito de formar lideranças empresariais ou não, que vai lançar agora um curso de pós-graduação em planejamento urbano e cidades e comunidades sustentáveis, ou seja, nós estamos discutindo aqui com você, e os relatos que você traz sobre o território tem absolutamente tudo a ver, não é, com o que nós estamos falando num curso de pós-graduação, ou seja, que é a concepção de cidade, a concepção de bairro, a concepção de território, das relações econômicas, sociais, culturais que aquele território contém e trava, quer dizer, tudo isso tem muito a ver, e a gente trata como se fossem coisas diferentes, ou seja, planejamento urbano é um problema do Estado, é um problema da Prefeitura, do governo do Estado, PDDU, as leis, né, urbanas, etc., né? E do outro lado é o movimento popular, é o movimento comunitário, não. Uma coisa está absolutamente conectada à outra, porque dependendo de uma coisa, a consequência é muito forte na outra, né? Então, acho que cabe a gente
voltar a conversar com a CUFA e, em breve tempo, pedir a Geisa, que está aqui acompanhando a gente, que faça esse novo convite, né, para que a gente dê sequência, porque eu achei muito rico essa nossa conversa. E para finalizar, você já pode, inclusive, ao mesmo tempo, assim, trazer suas considerações finais, né? Mas, assim, primeiro, rapidamente falar sobre o que é a Expo Favela Innovation, e porque esse estrangeirismo, que eu tenho essa. Talvez agora você tenha respondido, são 70 países, mas por que no Brasil, na Bahia em particular, não usam inovação e usam, né, um termo em inglês? Falar um pouco do que é a Expo e como é que essas lideranças e comunidades podem procurar a CUFA. Qual é o endereço da CUFA? O endereço no Instagram, ou no YouTube, se tem um canal e tal. Fala um pouquinho aí para a gente, desde já agradecendo essa sua participação, pedindo desculpas, porque hoje nós sofremos um atraso importante, e você foi muito paciente, estava ali absolutamente tranquilo. Gentil. Né? Muito gentil com a gente, né? Pode ter certeza que nós estamos considerando isso como esse ato de gentileza como um ato também de maior aproximação e de amizade, né, entre nós como pessoas e também entre nós enquanto UniaCB e CUFA, né, que participamos da Expo Favela, né? Então agradecer muito essa sua participação nesse nosso bate-papo de hoje e desejar que essa experiência fantástica, exuberante, né, rica, humana, sobretudo humana, né, que você falava, eu doido aqui, mas o tempo não vai permitir, que eu morei ali, dentro, ali no Jardim Cruzeiro. Eu queria falar mais sobre isso também. Na Rua da Feirinha, isso mesmo. Eu apoiei o PLAP, que era um programa que existia, que não é da sua época, porque você é muito jovem, mas numa escolinha. Eu queria falar mais sobre isso. Numa escolinha que tinha ali, e fazia meu jornal no mimeógrafo a álcool. O cheiro de álcool, o pessoal fala do cheiro do álcool. Transformou muita gente alcoólatra no cheiro do álcool. Então, essas coisas a gente ainda vai conversar mais. Sim. Mas, da nossa parte, é esse agradecimento. E diga aí, como é que é? Como é que a gente faz para procurar a CUFA? Pronto, primeiro agradecer mais uma vez. Assim, a gente fica muito feliz de ter vocês como parceiros. E a CUFA é fácil de procurar, se botar no Google lá, CUFA Bahia, contra a CUFA Bahia. Na rede social, no Instagram, é CUFA, @CUFA Bahia. O meu é Márcio do Projeto, é fácil de encontrar, então você tem à disposição. Márcio do Projeto? Porque eu faço parte do projeto. E ontem eu estava no Hub Salvador falando sobre isso, o pessoal, Márcio do Projeto, que tanto falar de Márcio de tal lugar, Márcio de tal lugar. É Márcio do Projeto, o projeto que vocês tiverem e que interessa que eu faça parte, eu faço parte do projeto. Então, Márcio do Projeto, de rotular Márcio da CUFA, Márcio de tal lugar, não. Da Embaixada, Márcio de lá da ONG americana, não. Márcio do Projeto. O projeto que tem a ver de transformar e de fazer essas relações é Márcio do Projeto. Estou lá. Deixa eu ver outra coisa importante. Eu vou voltar sim, gosto de voltar para a gente falar sobre território. É importante que o território é muito rico. A Península de Itapajipe tem muita história, principalmente de economia. Primeiro hidroporto foi lá do Brasil. Tem muita coisa assim. Eu aprendi muito a mergulhar na comunidade e trabalhar. É porque eu conheço esse território, porque eu sei hoje que a empresa. A Rede Camp, que tinha 33 instituições vinculadas à Rede Camp, tem um papel muito importante ali. O Camapet fazia parte, não sei se ainda faz parte da Rede Camp, que é grande referência. Então, assim, quando você fala desse lugar, a gente só tem um episódio que fala só dali. Só aquilo ali, porque é muita potência e que precisa dar visibilidade. A gente escolheu uma favela num episódio, Pernambués em outro, trazer alguém de lá também. Muito legal. Acho que é importante a gente falar da economia de cada território, que é singular. É singular. Bora falar da Península Pajipe, vamos falar, traz alguém de lá aqui, que a gente falar da economia, da educação, da Luísa Marinho, Lourdinha. Entendeu? Então, é muita coisa para contar e desse território. Vamos falar de Beirute Tancredo Neves, vocês fizeram uma ação muito bacana lá, e de valorização principalmente do território. Que é um lugar que quinta-feira vamos estar lá. É ressignificado ali, porque Beirute Tancredo Neves é muito importante na economia também nacional, porque ele não é só maior porque existe muita gente lá, mas porque elas contribuem também para a economia. Fiz uma campanha publicitária lá para uma empresa que tinha Marta como propaganda lá no Beirute Tancredo Neves, porque lá a população está consumindo o produto muito. Então a gente tem que voltar trazendo essas pessoas desse lugar também.
Estou à disposição. A você não só são parceiros da Expo Favela. É. E eu também tinha essa questão. Eu estava na Cidade Baixa na época, 2004. A gente tinha uma versão muito americanizada das coisas. Uma grande versão, as ONGs tinham isso aqui na Bahia. Ah, americanizar o negócio não, tal. Em 2004, 2005 foi quando a Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento, a USAID, estava investindo Vai. muito no Brasil. E a gente tinha a versão a entender. Isso. Eles foram para a África agora, não estão mais aqui. E aí, o que aconteceu? A gente agora está falando de inovação, e inovação fala de quê? Muita coisa em inglês. E a gente inova, mas não sabe falar inglês. Eu Uhum. estava num evento ontem, onde tinha uma pessoa que só falava inglês e não tinha ninguém para traduzir. Eu estou com 2 francesas, mas na CUFA eu tenho 5 pessoas que falavam francês. Eu tenho uma pessoa que fala árabe na CUFA, aqui na Bahia. Entendeu? Então, assim, eu compreendo pouco, falo nada, mas eu me desenrolo no inglês. No francês, eu tenho que voltar a estudar. A gente tem relação muito boa com a Aliança Francesa, eu acho que vou estudar lá. Porque quando a gente fala de inovação, a gente está falando do mundo também. A gente se conectar. Agora, o rapaz que faz Poderes por Favela, o Thiago Santana, que é um homem negro, foi top 10 Brasil, ele participou da Favela no passado, ele agora está indo para a África. Ele foi para outros eventos fora e está indo para a África agora, com a startup dele de comunicação. A gente estava com Nilza, de lá de Valéria, que foi para o Web Summit de Portugal. Então, a gente, para falar de inovação, a gente tem que sair um pouco daqui, entender como está funcionando lá, Claro. e volta com outras. Monique Evelyn, que é muito conhecida, Monique, claro. ela precisou sair daqui, Foi minha aluna. ela na precisou sair Rede daqui, Estadual. mas ela está voltando com outra perspectiva. Não precisou sair daqui. Porque aqui em Salvador ainda somos poucos valorizados. Verdade. Vocês, como falei, não são só parceiro da Expo Favela e não só parceiro da CUFA. Vocês investiram na CUFA. Uhum. Vocês investiram porque a UniACB, a Paulo Cavalcante, a Link Sim. PJ, as empresas que fazem parte daqui, patrocinaram. Uhum. Quando vocês patrocinam, vocês investiram naquelas pessoas que estão levando 5 para São Paulo com tudo pago. Tudo pago para São Paulo, alimentação, hospedagem, passagem aérea. Então, muita gente fala assim, eu acredito na favela. Acredito na favela, a favela é boa, tal. Acreditar? Quem acredita investe, vocês investiram. Então, vocês acreditam muito mais bom. que vocês investiram. Não basta só acreditar na favela. É preciso investir nela e vocês fizeram esse investimento. Que bom. Me trazer aqui da voz é mostrar para outras pessoas e para o mundo, que o podcast hoje ele está no mundo todo, Claro. que é possível um pouco transformar, imagine com aquilo que realmente a favela merece. Muito bom. Muito bom. Nós. Maravilha. Achei esse negócio pra gente. Privilégio. Né? Eu já estou aqui encantado. Imaginando o próximo encontro. Eu acho que foi excelente a sua sugestão, Ney, porque aqui é uma conversa para outros episódios mesmo, né? Tem muito que ser explorado. Fizemos uma primeira abordagem. Eu queria muito agradecer, em nome da UniACB, a sua participação aqui hoje, a sua gentileza por ter esperado aí esses minutos iniciais de um pequeno atraso que tivemos, mas principalmente agradecer o que você nos trouxe, né? A bula, né? É um termo que Paulo tem usa muito, né? A bula de o como fazer, né? Então a CUFA tem demonstrado isso de forma prática, né? Como transformar uma ideia num propósito, e esse propósito em algo que possa ser reverberado, e é um espaço que não é um espaço fechado, um espaço, ao contrário, é um espaço de formação, porque ela se retroalimenta formando essas lideranças. Sua gentileza, sua sagacidade em perceber, e isso é inovação também, viu, Márcio? Eu fiz uma palestra outro dia sobre inovação, e tem um fato interessante, que o homem chegou primeiro na Lua do que inventou a mala de rodinha. Então a mala de rodinha só veio percebida, né, só foi inventada a partir de uma percepção, de uma necessidade. E vocês antecipam muitas vezes essas necessidades, né? Cria condições para que uma ação belíssima, que foi conhecida em nível nacional, né, pelo asfalto, né, que é um termo que não foi utilizado hora nenhuma, mas que eu adoro quando você fala, Favela né, asfalto. quando se teve a pandemia. Sim. Então, o Brasil conheceu a CUFA de fato, né, no momento mais difícil, né, da história recente do mundo.
E esse papel de desenvolvimento de um espaço muitas vezes tão hostilizado, né? Trazendo esperança, mas mais do que esperança, trazendo renda, trazendo emprego, trazendo oportunidade, identificando novas tendências, coisas que não se tem em outros espaços da cidade. A gente vai falar no próximo episódio sobre como, a partir da identidade, a CUFA tem identificado e investido em tradições culturais muitas vezes esquecidas e transformando isso não em entretenimento, mas em dinheiro, em grana, para que as pessoas não precisem muitas vezes sair da favela para poder ter o seu ganha-pão, mas criando as condições locais para se desenvolver e desenvolver o espaço e fazer com que o metro quadrado seja cada vez mais alto, como exemplos que você colocou aqui, né? Isso é um trabalho que é para ser dignificado, aplaudido, investido, né? Como você acabou de dizer. Então, eu queria muito agradecer em nome da UniACB, em nome dessa casa, de estar aqui hoje, né? Recebendo você e nos dando essa aula de empreendedorismo, de inovação e principalmente de propósito, né? Do que a gente, né, da bula do que a gente deve fazer para poder fazer com que esse país seja um país de fato mais rico e mais próspero, né, a partir da favela. Não podia ter fechado de forma mais brilhante, meu parceiro e sócio, Adriano, meu amigo, irmão. Foi de coração. Márcio, aqui todo mundo juntos aqui. Esse é o episódio 22 do podcast Aula Aberta, no portal E aí, vai lá, deixa seu like, compartilha, chama mais gente e esperem que tem coisa boa para vir no próximo episódio. Daqui a pouco a gente fala mais.